Olá, professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia. O nosso bate-papo hoje é sobre a anatomia dos dentes posteriores. Fica comigo até o final, que a aula está bem legal. Olhando esse desenho ao lado, vocês vão observar que eu tenho só um esquema, um contorno dos dentes. Mas só olhando esse contorno, eu consigo identificar o que é um molar, o que é um premolar, o que é um incisivo, um canino, enfim. Então, esse contorno externo do dente, ele já define muito da anatomia do dente. E é sobre essas características gerais dos dentes posteriores que nós vamos estar falando nessa aula. Os detalhes específicos de cada dente a gente vai ver em outras aulas para que não fique tão grande. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir a forma externa dos dentes. A partir daí, a gente define as características, as particularidades de cada um. Então, aqui nós temos um esquema de um molar inferior e de um premolar superior. Nós vamos falar das características comuns aos dentes posteriores de uma forma geral. Mas dentro desse grupo de posteriores, nós não vamos incluir aí o terceiro molar, porque é um dente de anatomia muito variada. Então não dá para considerar ele dentro desse esquema que coincide, nos mais diversos dentes posteriores. Então nós vamos estar abordando ou considerando como posteriores do primeiro pré ao segundo molar, tudo bem? Observando numa visão oclusal, a gente consegue observar uma convergência da vestibular para a lingual ou da vestibular para a palatina. Isso acontece porque a face vestibular ela é mais larga no sentido mesodistal e a face lingual ou palatina é mais estreita. Por isso, ao colocar retas que tocam aí nas proximais, a gente observa essa convergência. A exceção a essa regra é o primeiro molar superior, que essa convergência não ocorre em direção à palatina, ocorre em direção à vestibular. Por que isso acontece? Porque ele é o único dente posterior onde a face palatina é mais larga do que a face vestibular. Tudo bem? Uma outra característica que nós podemos observar por uma vista oclusal é a convergência do dente, dessa superfície oclusal, em direção à distal. Porque, normalmente, esses dentes vão apresentar uma maior largura por mesial e uma menor largura por distal, na superfície oclusal. Então, quando a gente for esculpir esses dentes, a gente já sabe que a gente tem que vir estreitando eles de mesial para distal em relação a essa face oclusal dos dentes. E isso vai acontecer em todos os dentes posteriores. É claro que eu tenho convergências mais acentuadas em alguns dentes, como por exemplo o primeiro molar, isso é muito acentuado, e alguns dentes essa convergência é menor, mas todos vão convergir para distal por uma vista oclusal. Observando também o dente por uma visão proximal, que é essa imagem aqui, nós também, ao traçarmos uma linha imaginária tangenciando essas faces, nós vamos observar uma convergência dessas faces, da vestibular e da lingual, ou da vestibular e da palatina, para a oclusal. Normalmente, a face vestibular ela apresenta uma inclinação até mais acentuada do que a lingual, que tende a ser mais reta. E isso vai acontecer em todos os dentes posteriores. O que vai mudar é só que uns convergem mais e outros vão convergir menos, mas todos numa visão proximal, a face vestibular e a face lingual terão uma convergência em direção à face oclusal. Uma outra característica dos posteriores é que se você observar por uma visão vestibular ou mesmo uma visão lingual, então aqui a gente tem uma visão lingual da coroa, uma visão vestibular da coroa. Se você também passar retas imaginárias nas delimitações dessas faces, você vai observar que o dente, a coroa, ela estreita mais para a cervical e ela amplia mais para a oclusal. Porque no estreitamento para a cervical, ela vai se encontrar ali com as raízes
onde eu tenho um estreitamento normal. Todos os dentes posteriores têm essa característica, tanto por vestibular quanto por lingual ou palatino. Uma outra característica interessante e comum nos dentes posteriores é que, olhando por uma visão vestibular ou lingual, nós vamos observar que nesse terço cervical, na área da mesial, existe uma área mais côncava nessa passagem da coroa em direção à raiz, enquanto na distal ela é mais convexa. E isso vai ser verdade tanto em molares quanto em premolares, tanto faz ser superior ou inferior. É claro que vão existir dentes onde essa concavidade da mesial ela é mais acentuada do que em outros, mas todos vão ter essa tendência. E isso ajuda muito a definir o contorno externo do dente. Agora que a gente já sabe essas características e que definem a área externa do dente, aí sim fica mais fácil a gente entender as particularidades anatômicas de cada um deles. Então, na próxima aula, eu vou falar de cada dente posterior e aí sim as características detalhadas de cada um. Nessa aula de hoje, nós vimos as características que são comuns a todos os dentes posteriores. Eu espero que tenham gostado, fiquem atentos à próxima aula e até breve.